O peixe e também alguns crustáceos acabam se alimentando de algas ou outros seres e aí acabam contraindo essa toxina e não tem como você identificar, nem mesmo o preparo desses alimentos acaba impedindo que essa toxina acabe desenvolvendo na pessoa que consuma o peixe ou o crustáceo a doença de RAF. A irmã, a Flávia Andrade, na ocasião ainda conversando com o Carlos Miguel na última semana, ela explicou pra gente o que sentiu logo depois de consumir esse peixe. Segundo os especialistas, essa doença de RAF, ela tem algumas características bem peculiares, como, por exemplo, o enrijecimento dos músculos. A pessoa tem uma paralisia, também tem uma infecção generalizada e ataca exatamente o sistema urinário. É por isso que desenvolve o que a gente chama de síndrome da urina preta. Vamos acompanhar. Horas depois, inclusive, quando eu estava socorrendo a minha irmã, as minhas dores começaram a aparecer também. Só que a gente pensou que era um estresse, uma crise nervosa. Eu fui atendida também no hospital e retornei para casa. Essas dores eram localizadas, eram em alguma região específica? Fiquei travada, da nuca para o quadril. Você conseguia andar com muita dor, com muita dificuldade. Aí fui medicada e voltei para casa. No outro dia que eu fui conversar com o médico dela, que ela já na UTI, depois que eu conversei com ele sobre o quadro dela, ele citou um outro paciente dele. Foi aí que ele disse, não, meu paciente é sedentário, ele e a esposa comeram peixe, mas ele teve e a esposa não teve. Aí citou o peixe arabaiano, disse, doutor, nós comemos esse peixe. Aí foi quando a gente chegou à conclusão, que ainda não tinha diagnóstico. Agora, sua irmã, ela precisou ser internada na UTI. Ela precisou. Por que não aconteceu isso com você? Eu também estava com indicação para UTI. O caso dela foi muito mais grave. A urina ficou preta, ela teve mais sintomas que eu. Sua irmã pratica... O caso dela foi mais grave do que o da outra. Para você que está chegando agora, infelizmente a moça, a médica veterinária que estava internada com a doença de RAF, a síndrome da urina preta, infelizmente morreu hoje pela manhã. Essa jovem, né, tão nova, 31 anos apenas, está aqui a foto dela, infelizmente não suportou a gravidade dessa toxina que vem de um peixe da Arabaiana. Esse peixe possivelmente tenha comido algum tipo de alga no mar e se infectou com essa toxina. E aí a grande questão para você que está chegando agora, essa moça morreu e levanta um alerta. Porque todos os especialistas que nós escutamos, falamos com biólogo, falamos com médico, falamos com a gama de pessoas e elas dizem, não tem como detectar se o peixe está ou não infectado. Não tem como dizer se esse peixe, porque ele não tem características externas. A arabaiana não consegue passar a característica de olho, coloração da pele, ou cheiro na carne. Não tem como dizer se aquele peixe comeu ou não essa alga. Então, complica para quem vai fazer o consumo do pescado. Todos os especialistas já disseram, não tem como dizer se o peixe tem ou não a toxina, se vai ou não transmitir. De certa forma, vira uma loteria. E, infelizmente, agora, mais do que nunca, não é, Everson? Deixa eu voltar com o Everson. Cresce o alerta para a população, porque a moça, infelizmente, morreu. Uma notícia muito triste e não tem como identificar qual o peixe que comeu essa toxina, que comeu a água e está com a toxina, né, Everson? Pois é, Fábio, exatamente isso. Essa é a maior preocupação dos especialistas, porque foi nessa espécie, no caso arabaiana, peixe que a jovem consumiu, mas também poderia ela ter consumido outro tipo de peixe, ou então crustáceo, e também está presente, porque essa toxina acaba se desenvolvendo em outros animais marinhos, exatamente como você falou, por conta de uma alga que eles se alimentam, e aí não tem como detectar, nem mesmo o preparo do alimento acaba eliminando essa toxina. E o que chama mais atenção disso tudo é o período em que isso acontece, Fábio. A gente está se aproximando da Semana Santa, já no início do mês que vem, e aí o consumo de frutos do mar aumenta e muito nessa época. E claro que fica todo mundo preocupado diante de um caso desse. Na última semana, quando o Carlos Miguel conversou com a irmã da Priscila, a Flávia, que também foi internada, ficou quase uma semana no hospital, mas felizmente recebeu alta na última semana, ela falava exatamente sobre isso, sobre os cuidados que as pessoas devem ter em relação ao consumo de peixes. E ela ressalta o tempo todo de que esse
peixe que ela comprou foi no local onde ela sempre comprou, era um local de confiança da família e nunca, claro, que ela iria imaginar que isso poderia acontecer. Vamos acompanhar. Nunca tinha ouvido falar nessa síndrome de RAF. Fica aí o alerta que estamos em quaresma, certo? Para que haja mais estudos com relação a essas toxinas como a outras também. Mas é uma doença muito grave. Os médicos falaram alguma coisa, se há casos que a vítima, o paciente fica com sequelas ou não? Tem casos que talvez precise de hemodiálise, porque é tudo muito novo, ninguém sabe explicar ainda exatamente o que pode acontecer, sabe? Eu tô sem o retorno dela, ok? O Everson continua destacando a história, infelizmente, triste. Eram duas irmãs, na verdade outras pessoas comeram nesse dia o peixe que foi preparado na casa, no apartamento. Esse peixe foi frito, para você que está em casa agora. Ela está perguntando, mas como foi? Esse peixe foi cozido? Esse peixe foi frito? Esse peixe foi feito no forno? Será que não tinha condições aí de consumir o peixe de alguma maneira para que a toxina não fosse repassada? Infelizmente, a maneira como o peixe foi feito não interfere na transferência da toxina da síndrome de RAF, da doença de RAF, para o ser humano. Infelizmente, não existe nada que se possa fazer olhando para o peixe. E aí, por que a arabaiana? Segundo também os especialistas, outros peixes também podem consumir a alga e transmitir. Só que neste caso específico ainda não tem estudo para dizer por que é que exatamente nesse peixe a transferência da toxina é maior para o ser humano. Eu fico imaginando quem vende pescado nesse momento, a preocupação. E, gente, eu preciso dizer isso para vocês, consumir peixe é seguro, é seguro. Nós estamos chegando numa época do ano, estamos dentro da época do ano em que o consumo de pescado aumenta bastante e comer peixe é seguro. Esse caso específico tem que ser estudado ainda, é grave, muito grave,